Nossa próxima questão a ser respondida é o total de readmissões de pacientes por faixa etária. E aqui já está a nossa conclusão, com base na análise do gráfico. A faixa etária de pacientes entre 70 e 80 anos é a que tem maior número de readmissões. Vamos executar o gráfico, conversar sobre isso e então estudamos todo o código. Aqui está. Claramente, a faixa etária de 70 a 80 anos tem o maior número de readmissões hospitalares. Algumas pessoas podem pensar o seguinte: mas isso é óbvio, né? Se a pessoa tem uma idade mais avançada, a chance dela receber alta hospitalar e retornar ao hospital é muito grande, é muito maior, inclusive, do que de outras faixas etárias. Sim, mas o óbvio tem que ser dito, tem que ser validado, ok? Não faça suposição. A conclusão desse gráfico, ela é lógica, concorda comigo? Se a pessoa tem uma idade mais avançada, a probabilidade de retornar ao hospital é maior, ok. Só que eu preciso validar essa conclusão. Por isso que a análise aqui no gráfico é tão importante. Se por acaso houvesse um padrão bem diferente, imagine que pessoas de 0 a 50 estivessem entre aqueles que mais são readmitidos. Isso talvez poderia indicar algum problema. Talvez um erro nos dados, talvez um problema na forma como esses pacientes estão sendo tratados e assim por diante. Então, não faça suposição sem validação, ok? Isso, aliás, é válido para qualquer coisa em ciência de dados. Por exemplo, eu vou aplicar regressão linear, que é um modelo, muito usado em análise estatística, machine learning de um modo geral. A regressão linear tem como suposição que a variável segue uma distribuição normal. Isso é uma suposição, eu posso validar ou não. A regressão linear espera que a variável tenha distribuição normal. Se não tiver e eu usar a regressão, o meu resultado estará errado. Então eu tenho que validar a variável, verificar se ela segue uma distribuição normal ou não, aplicar transformações se necessário e depois usar a regressão linear. Com o boom do aprendizado de máquina, de machine learning, muita gente está ignorando isso. O resultado é uma série de modelos de regressão linear totalmente errados, totalmente equivocados. Aqui é basicamente o mesmo raciocínio, analogia. Faça a validação. Se você tem uma suposição e você acredita que ela possa ser verdadeira ou não, execute o gráfico, faça a análise, confirme aquilo que você ache. Aí deixa de ser um achismo e passa a ser validação, passa a ser análise de dados, ok? Uma recomendação profissional que eu passo para você. Vamos estudar esse gráfico, que aliás é muito parecido com o gráfico número 1. Não é parecido? Qual é a grande diferença? Na prática está aqui, ó. No gráfico número 1, colocamos em Y número de medicamentos, porque era isso que nós queríamos. Agora, nesse gráfico número 3, colocamos em Y readmitted, que é a nossa variável que indica se o paciente foi ou não readmitido. Na prática, é o mesmo gráfico, com a mesma configuração, mudamos apenas a variável do eixo Y. O gráfico agora traz uma informação completamente diferente, concorda? Lá era o total de medicamentos por faixa etária, agora o total de readmissões de pacientes por faixa etária. E aí, a conclusão de que pacientes de 70 a 80 anos tiveram o maior número de readmissões. O restante do gráfico é idêntico ao gráfico número 1. Na prática, o que mudou foi a variável e a cor. Usei o salmão. Se por acaso não gostou da cor, tudo bem. Faça uma pesquisa rápida no Google sobre o mapa de cores do SNS, que é o Seaborn. Você vai encontrar uma página fabulosa, por sinal, com dúzias e mais dúzias de cores diferentes que você pode usar para o seu gráfico. A minha recomendação é não usar cores muito gritantes, não é? Cores que machuquem os olhos. É preciso ter bom senso no final das contas. Mas eu ensino tudo isso em outro curso aqui na DSA, que é o curso Visualização de Dados e Design de Dashboards. Continuamos na próxima aula, até lá.